Boa noite, capivares, capivaras e capivaros! Sejam bem-vindos ao Capi Remoto, sejam bem-vindos ao epicentro do terremoto. Hoje vamos falar com Thiago Queiroz um pouquinho de Call of Cleitinho, carinhosamente pros íntimos, aquele que já tem uma intimidade, que ele chama de Cleitinho, entendeu? Pros outros, Call of Cthulhu. E vamos falar desse financiamento coletivo que está em andamento pela New Order do Malleus Monstrorum, que provavelmente eu vou chamar de alguma coisa errada no meio desse caminho. Então, o Jesus Careca já trouxe ali Chuchuco, Call of Chuchuco. É muita proximidade já com o negócio. Mas, Thiago Queiroz, fique à vontade, a casa é sua. Ser presente pra galera que tá aqui junto com a gente. Boa noite, pessoal. Uma coisa, né? Malleus Monstrorum, não importa. Se o livro é seu, você chama como quiser. É seu. Mesma coisa que Cthulhu, Cthulhu, Chuchuco. Tá todo mundo falando errado, porque nem o Lovecraft sabia falar a porra do nome direito. Porque, teoricamente, não tem uma pronúncia direita. Então, mais uma vez, você quer chamar ele de Cláudio? Chama. A vida é sua. Eu gosto de Call of Cleitinho. Eu já tô acostumado a chamar de Cthulhu, mas de vez em quando eu chamo de Cthulhu, de Cutulinho, de Claudinho, Cleitinho. São nomes, né? A gente vai pegando intimidade, é que nem Nyarlathotep. Eu chamo de Tio Ni, tá entendendo? Mas é isso. É mais fácil, né? É isso aí. Bom, boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Thiago Queiroz, eu trabalho com a New Order, eu tenho um canal também de RPG, a gente tá começando um canal novo, eu e minha noiva, é o Game Galaxy. E tá aí até colocou já. Acho que já. Você colocou na. Agora. Olha aí. Maravilhoso. No chat agora. Maravilhoso. E esse nome disso é profissionalismo, senhoras e senhores. Aprendam. Profissionalismo. Então, Heterotep, maravilhoso. Parabéns. Esse foi muito bom. Um minuto de silêncio por essa maravilhosa. Sensacionista. Então. Cara, eu trabalho com a New Order, eu sou tradutor, já fiz tradução de livros de RPG para a New Order, tanto chamado de Cthulhu quanto de Alien RPG. Também escrevo cenários, sou escritor de aventuras e de RPGs. Vocês podem já ter ouvido falar de um RPG que eu escrevi, chama-se Busões e Boletos. Sim, eu sou o escritor daquela porcaria, aquela bosta, pode criticar, aquilo é uma droga. Exatamente. Se você pagou, você pode falar o que você quiser, eu não me importo, tá entendendo? Maravilhoso. E é isso aí. Cara, o conceito de busões e boletos é maravilhoso, porque a ideia de você chegar em casa do trabalho cansado, sentar e ir jogar, você ir pro trabalho cansado. É o jogo que ele prima pela realidade, entendeu? É o realismo. O pessoal reclama de que não tem realismo em RPG? Não sabe de nada. Jogar Busões e Boletos fazer realismo em RPG. Maravilhoso. Realismo total. Total. Ai. Thiago, você tem uma história com Call of Cthulhu já bem extensa, né? Principalmente com a New Order e tal. Então, vamos pra gente começar assim, antes de falar da história e englobar junto, vamos falar o que é Malleus Monstrum. E depois como que isso se envolve com a sua história, como é que envolve com a história do Thiago Queiroz, a parte do chamado de Cthulhu em si, né? Que é o nosso foco hoje. Então, o Malleus Monstrorum, né, é uma referência direta ao nome Malleus Maleficarum, que era o livro, né, de caças bruxas na época de Salem, né? Aquelas bizarrices. E o Malleus Monstrorum, essa é uma nova edição. A primeira edição do Malleus Monstrorum era para a sexta edição, ou para 5.5, chamado de Cthulhu, não me lembro agora. Mas ele é basicamente o seguinte: ele é um livro, ele não é um livro obrigatório, você não precisa ter ele para jogar, chamado de Cthulhu. Mas ele é interessante por quê? Porque ele é um livro que tem criaturas diferentes, que tem interpretações diferentes de criaturas, é um livro que tem deuses exteriores, deuses antigos, tem bicho pra caramba pra você usar. Não necessariamente para você bater nos teus jogadores. Não, a gente não tá falando de um livro dos monstros da D&D. Sabe aqueles bestiários que o pessoal vende? Tem da Pelgrane Press, da Goblin, não sei o que lá, né? Não é isso. Não é isso. Não é um livro para você ver monstrinho e pegar, não. É um livro para você ler sobre aquelas criaturas e você, inclusive, bolar aventuras em torno daquilo ali. Sabe? Ele te dá uma riqueza de coisas e, além disso, vai te dar também o quê? Os stats, porque já dizia um colega meu, se tem stat block pode morrer. Mentira, se mentira, tem ficha, mentira, mentira.
Mentira, isso não funciona assim, mas vamos deixar as pessoas acreditarem. Né? Vamos deixar as pessoas acreditarem, é isso. Então, o Malheiros mostraram, ele é isso. Nessa edição nova agora, né, ele é dividido em 2 volumes, são 2 calhamaços, conforme um colega meu também fala, e eu também falo, dá pra matar uma pessoa com isso, porque são 2 livros dessa grossura, ricamente ilustrados, são muito bonitos. Inclusive, tem várias ilustrações de um cara que eu acho sensacional, que é um ilustrador francês chamado Loïc Mouzy. Procura o trabalho desse cara. Esse cara é, genial. Adoro ele. Eu gosto do cara que eu fui procurar ele no Facebook e fiquei amigo dele no Facebook. Olha o nível do desespero da pessoa, tá entendendo? Então é sensacional que eu achei esse maluco. É isso. O que eu achei maneiro dessa ideia do livro de monstros, porque, tipo, o Call of Cthulhu não precisa de um livro de monstros, ele precisa de um livro de criaturas. Porque, cara, você pega a criatura, pega o que tá ali, aquele texto, reescreve ele num formato como se fosse, cria um NPC na sua cabeça e pensa como ele descreveria aquilo dali. E pronto, você tem um handout pra você colocar dentro do escritório de alguém que vai acabar com a mente da pessoa que tá jogando, o que é muito maneiro, sabe? É ver as coisas num formato diferente. A galera tá muito acostumada com um livro de monstro, na ideia de, tipo, vou pegar meu bichinho, vou colocar ele no mapa, ele anda 7 quadros pra frente e bate em alguém. Pronto. Não, dentro do chamado de Cthulhu eu gosto muito desse conceito que as criaturas não foram feitas pra você colocá-la ali no mapa pra bater em alguém. Não, velho. Só dela passar pelo lugar, você já não precisa fazer mais nada. Você não precisa dar golpe nem falar sobre... Você pode fazer um outro NPC visualizar aquilo e contar pros jogadores. Que vai ser uma experiência muito mais interessante pros jogadores, né? Sim. Ou até você pode fazer os jogadores visualizarem a criatura, mas aquilo ser até um foreshadowing, sabe? Pra alguma coisa. Ser aquele, sabe? Eu narrei uma aventura um tempo atrás que tinha um deus antigo que aparecia nessa aventura, né? E eu faço ele aparecer. A descrição que eu dou pra ele é uma descrição, inclusive, que tá no Malheiros. Porque eu gostei daquela descrição, sabe? Eu gostei do jeito que apresentava ali. E eu gostei da imagem que eles usam ali também. Então eu descrevi daquele jeito, daquela imagem, com aquela descrição, porque me agradou, certo? E foi um puta de um foreshadowing para os jogadores, porque, tipo assim, um deles viu. Olhava por fora da janela e eu via a criatura por cima das árvores, porque é uma criatura gigantesca, né? E aquilo foi um puta de um foreshadowing, e foi tipo assim, encerramento de sessão. Foi o cliffhanger, né? E aí... foi uma semana ou 2 semanas até o próximo jogo, deu ouvindo quase todos os dias no WhatsApp. Porra, Thiago, o que aconteceu? Caramba, a gente vai morrer. Porra, caraca, o negócio tava lá fora. Porra, a gente vai morrer. Porra, o negócio tava lá fora. Caramba, eu posso pegar um rifle? E eu pensando assim comigo, irmão, eu acabei de escrever um negócio que ficava à altura acima das árvores. Você tá preocupado se você consegue pegar um rifle? O rifle vai ser o menor de tudo. É que se você quer uma submetralhadora... Não, você quer... você quer um rifle, tá? Você quer uma submetralhadora, tá? Você quer uma bateria antiaérea? Vai fundo! Porque eu não acho que vai estar fazendo muito efeito nenhum desses 3. Sabe? Se fosse um helicóptero Tomahawk, a gente não sabe, porque o helicóptero Tomahawk tem mísseis e metralhadoras, é uma verdadeira arma de combate. Mas a gente não pode, né? Tirando isso, eu não sei. Mas é isso. E, tipo, sendo bem honesto, e eu falo isso como fã de Chamado de Cthulhu, como uma pessoa que, como você já disse, que tem história com o Chamado de Cthulhu, né? Não é essencial. Não é essencial. Esse aqui é o bonito. Ele é um livro que ele não é essencial. Você vai querer ele, sabe por quê? Porque ele é muito útil. Ele não é essencial, mas ele é útil. E ele te traz coisas muito legais. E que você vai gostar de ler e que vão te dar ideias. Porque, cara, vamos ser sinceros, a gente estava falando ainda agora, você narra aventura, você narra jogo quase toda semana, não é? Quase todos os dias. Quase todos os dias, aí. Tem dia que, tipo assim, às vezes é difícil você trazer uma coisa nova para um grupo que você já tá narrando há muito tempo. Às vezes é difícil trazer uma coisa nova. Porque, tipo assim, aquela galera já viu tudo. Aquela galera já viu tudo e de repente você não tá no dia bom. E aí você quer trazer uma coisa nova, você vai abrir esse livro aí, um desses calhamaços aí. Eu recomendo, inclusive, ler abrir o da esquerda, que é o de Deuses Antigos, né?
Você vai ler, você vai abrir esse livro e você vai olhar aquilo ali. Então quer dizer que esse Deus antigo aqui, ele se relaciona de alguma forma com essas criaturas aqui. Olha só, tem uma ligação aqui. Poxa, eu posso fazer um negócio. Maluco, quando você vai ver, você escreveu todo um plotzinho ali. Tá entendendo? E os jogadores não esperavam aquilo, até porque tem descrições e coisas que tornam as criaturas diferentes. Ah, Thiago, mas eu já usei todos os deuses antigos. Tem regra para você criar novas criaturas, novos deuses antigos. Já usei também. Como que foi a sua experiência criando um deus? Como é que foi, Cara, então, como é que foi esse processo de criação seu? Como é que foi a resposta dos seus jogadores? eu fiz parte durante muito tempo de um canal chamado Mundo Tentacular, né? Que é um blog também, um canal bem antigo de Quando falar o sobre Capirremoto Cthulhu. surgiu, você já tinha um ano de estrada. Exatamente. Luciano, especificamente, que foi quem criou. Eu entrei depois, né? Mas eu já conhecia Cthulhu, só não conhecia o Mundo Tentacular. E fui conhecer depois e li pra caramba. Um blog sensacional, recomendo todos a lerem. Conteúdo ótimo. E, cara, eu precisava criar um deus antigo porque eu tinha uma ideia de uma aventura que se passava em Savannah, e eu que narrei no Mundo Tentacular. Savannah é uma cidade dos Estados Unidos, no oeste, na Geórgia, né? E eu tinha uma ideia para uma criatura, né? E eu queria fazer um negócio que fosse uma parada, tipo, horrenda, mas que ao mesmo tempo trouxesse uma coisa humana para ele, né? Então eu queria fazer eu brincava que era o Jesus dos gols. Exatamente, ferindo várias referências religiosas ao mesmo tempo. Sim, que é bom. Maravilhoso. E, cara, ele era pra ser um ghoul muito antigo, né? E que em algum momento de tanto tempo que ele viveu, da antiguidade dele, né? Ele estudou coisas, ele descobriu coisas, adquiriu poder e se ascendeu a um nível diferente de existência enquanto um ghoul, né? Eu peguei as regras que tem no livro que te ajudam a você fazer sobre de onde ele veio, o que ele fez, isso aqui lá, né? E ele não é exatamente um deus antigo, né? Até porque ele não é antigo como os deuses antigos, mas eu coloco ele num nível de divindade, né? Entre aspas, divindade do mitos. Eu coloco ele tendo uns poderes bizarros, umas coisas. Ele é poderoso, né? Ele não é um Cthulhu, ele não é um Nyarlathotep, não, longe disso, tá? Mas eu consigo ter as regras para criar aquilo. O livro me dá essas regras, ele me ajuda a, tipo assim, entender qual o nível de poder que eu tô fazendo aquilo. E, tipo, o resto foi a minha cabeça. E tá lá. Tá? Até hoje tem a aventura, chama-se O Rastejante Noturno. Se vocês quiserem procurar, tem até no YouTube, muito Tentacular. É isso aí, galera. Eu recomendo que é uma aventura bem legal. Já para dar aquela observada, aprender. Porque a melhor maneira de se aprender a narrar Call of Cthulhu é observando pessoas. Olha, é uma das melhores formas. A outra eu acho jogar. É. São as duas etapas. Você precisa jogar uma sessão de Call of Cthulhu pra você narrar Call of Cthulhu. E você precisa ver alguém narrando Call of Cthulhu pra você entender como narrar. Mas é um sistema muito gostoso de jogar. É muito diferente do que se espera. Ele é fácil. Ele é realmente fácil. Ele é muito interpretativo. Eu gosto muito. Eu estou narrando Máscara de Nyarlathotep hoje em dia. E... Puta essa aventura. Puta campanha. Aventura, campanha foda pra caralho. Gigante, monstra. É bom você fazer. Tipo, ela. Pra uma aventura pronta, você precisa ter mais preparo do que muitas aventuras prontas de outros sistemas que tem aí. Tem que sentar, você vai ter que preparar, você vai ter que se organizar. Mas é uma aventura muito gostosa de narrar. Com uma temática muito interessante. A maneira que você lida com as coisas ali é bem legal. Dá pra trabalhar muita coisa. Dá pra trabalhar muito tema social, muito tema político, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar dentro dos meus RPGs. E você consegue trabalhar isso de forma sutil, sem ser agressivo com jogadores. Isso eu acho maneiro. É uma coisa que Call of Cthulhu traz muito. Até no vídeo que eu apresentei, no vídeo curto, apresentando o Maleus, eu usei a série do Lovecraft Country, que pra mim trouxe muito dessa essência da crítica social. Tipo, o monstro tá ali e a partir do momento que você olha e fala assim, o monstro nem é tão um problema, acho que o problema social aqui é maior do que o monstro, entendeu? Essa minha aventura,
não querendo falar que eu fiz algo parecido, porque eu acho que aquela série é foda. Mas eu vou muito nisso, porque essa minha aventura, ela na verdade é uma aventura que fala de racismo. Ela tá falando de racismo. Só que eu tô falando de racismo sem falar de racismo. E aí chega um ponto que fica bem claro, tipo assim, nem os ghouls devoram esses caras. Por quê? Porque a alma deles é muito manchada. Tipo, olha a profundidade do que eu tô falando. Uhum. Nem os ghouls devoram os racistas. Porque a alma deles é muito manchada. Então, tipo assim, é discreto, mas é pra pegar, sabe? Aí eu lembro que um colega... eu lembro que um colega meu jogando, ele falou, caralho, maluco, pesado pra caralho. Eu falei, ok, alcancei o que eu queria. Alcancei o que eu queria. Call of Cthulhu é sobre isso. Você narrar as paradas, você não tem que apresentar a criatura horrenda, destruidora. Não, velho. O monstro maior tá do seu lado e ele é real. E outra coisa, quer fazer uma coisa sensacional, subverte o jogo do maluco que era um maluco racista e fala sobre contra aquilo. Olha que legal. É muito a ideia que eu tenho também, eu falo muito disso. E de trabalhar, principalmente porque a série me mostrou isso, me mostrou como trabalhar isso de uma forma muito boa. Eu gosto demais daquela série, é uma inspiração muito boa pra... Eu copiei muita coisa daquela série, você não faz ideia, querido. Eu imagino, porque eu tô copiando. Tu não faz ideia, meu Deus do céu. Eu copiei muita coisa. Aquela série tem uma das melhores, na minha opinião, uma das melhores apresentações de um Shoggoth. Tá? Porque aquilo pra mim é um Shoggoth, eu não sei se tu concorda comigo. É um Shoggoth. Eu não sabia o nome, e quem me apresentou o nome foi até a Sally, maravilhosa, que tá aqui no canal com a gente. Na época a gente tava assistindo a série, como comentei com ela, falei assim, aquilo dali é um Shoggoth. E começou, e me deu um discurso completo. Já que é Selenerhatotep. Então, pra mim, é uma das melhores apresentações que eu já vi pra um Shoggoth. Eu adoro, acho maravilhosa. Eu adoro como eles apresentam o culto. O pessoal, aquilo ali cara, sabe, você quer ver uma coisa bizarra? Você sabe quando você imagina aquele vilão? Era exatamente, tipo, aquele vilão, aquele cara do culto, aquele cara bizarro, escroto, filha da puta, maldito, sabe? Os personagens, os vilões, o pessoal do culto, exatamente. Os irmãos, a maneira que os irmãos trabalham. Sim. Tipo, os caras são extremamente, falando abertamente, extremamente racista, agressivos. Os caras não se importam com a vida. Ponto. Diga-se de passagem, os atores... Sim. Atuaram fenomenalmente. Mas quando eles se aproximam e precisam lidar com a situação, eles são sutis, são carinhosos. São exatamente como a sociedade trata essa situação. Exatamente. E aí eu olho pra aquilo e falo, cara, esse é o tipo de vilão que eu gosto de apresentar. Eu também. Adoro. Essa é a maneira que o meu vilão se comporta. Ele vai estar sorrindo, ele vai estar abraçando você. Tipo, vocês dois sabem que são rivais, que estão tentando se matar, e ele na frente dos policiais te abraçando, falando que você deve se cuidar melhor. E esse é o vilão foda, é o vilão bom. Esse é o vilão que marca. Por quê? Porque, primeiro, quem tá fazendo o vilão não é assim. É você, sou eu. E ele é odioso, ele cria aquele ódio no jogador. E aí o jogador chega pra você e fala, caralho, puta que pariu, Dudes. Te odeio. Maravilhoso. Por quê? Porque exatamente. Foi ótimo. Eu te odeio, que ótimo. E isso, pelo menos, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, então desculpa se eu te incluo nessa. Isso é uma das melhores sensações. É você chegar e falar, puta que pariu, o jogador ele tá tão naquilo ali, que ele chega pra você e fala, caralho, cara, eu te odeio, obrigado. Sim, a sensação de satisfação de você conseguir desenvolver um conceito pra apresentar esse vilão nesse formato. E eu acho que o cenário de Call of Cthulhu é um dos que mais pedem que seja o vilão tratado dessa forma. Ah, sim. É um dos cenários que mais pede. Tipo, todo cenário pede um vilão desse. Call of Cthulhu pede um vilão desse por arco. Eu acho que todo jogo de terror... ir e voltar ainda. Eu acho que todo jogo de terror, com exceção de slasher, mas todo jogo de horror, terror, eu acho que o vilão ideal é assim.
é o vilão. É o vilão colarinho branco, né? É o vilão, ele te trata bem, ele te trata com educação. Você que é o monstro, você que está gritando com ele. Sabe, você que tá tentando ele é o fazer vilão, é alguma o cara coisa. que vira e fala assim, eu nem armado ando, você tá com uma arma Exatamente, você que tá com uma arma na cintura. O cara que faz não só o gaslighting, né? Como. Tipo, você, jogador, não tem como chegar e falar, vou tirar uma arma e vou matar ele. Por quê? Porque você tem voto de policial, você vai ser preso. E além do mais, quem garante que essa bala vai matar ele? Tipo, você começa a se questionar. É uma coisa que o narrador deve trabalhar com isso, que é o questionar a realidade. Sim. Você começa com o vilão, tipo, ele é um cara, se eu tirar nele, acabou. Você nunca atirou nele, mas na terceira sessão tá assim. Eu acho que ele anda com um colete pra sobreviver desse jeito. Porque tem muita gente querendo matar ele tem que ter um colete pra... Na quinta sessão você tá, pô... Será que ele tem algum tipo de magia? Alguma coisa em volta dele? No final do arco, você já tá... Caraca, esse cara é praticamente um deus encarnado. Ele nada, ele continua sendo a pessoa comum. Eu gosto desses vilões quando eles são só uma pessoa comum. Eles só parecem ser isso tudo. Eu gosto da mistura. Eu gosto quando ele é uma pessoa comum, mas ele tem um favor de alguma coisa, sabe? E eu gosto quando ele passa a ideia de ser comum, ele morre, mas ele não morreu. Eu adoro o vilão que volta. Eu adoro o vilão que retorna. Sabe aquela zoeira, o Hans Gruber, ele caiu da Nakatomi Plaza, mas ele não morreu. Eu sou isso. Eu gosto do vilão que volta. Quando você não espera, o vilão volta. Eu adoro isso. E outra coisa, ó, não sei você. Por exemplo, Ravenloft. Adoro Ravenloft, tá? Ravenloft, o meu Strade é assim. No nosso chat ali tem os jogadores que jogam Strade comigo. Eu já vi bater falando ali. E o meu Strade, ele é tão canalha que teve uma cena específica que não dando spoiler de personagens. A NPC tá ali e ele vai cantar ela. Por acaso o Idelto tá ali agora já falando. E o personagem do Idelto entrou na frente, não quero que você olhe pra ela, então não sei o que. Ele olha, então vocês dois, eu não me importo, que sejam os dois a partir de agora. E a partir daquele ponto, o Strade cantava os dois na mesma intensidade, galanteava, né? Porque ele não canta, ele galanteia, exatamente. E foi, tipo, o resto da aventura, tipo, chegou um ponto que o Idelto ficava brincando com a gente no off, assim, olha, não sei vocês, mas o castelo parece ser uma parada legal. Eu já tô cogitando. Já tô cogitando, pô. Olha só. O cara me trata bem. É bonito aqui, é bom. É melhor do que aquela merda lá fora. Olha, tem um lado ruim. Mas o que não tem um lado ruim, não é mesmo? É esse conceito que você vai apresentando. E o legal é você voltar depois quebrando esses conceitos, apresentando outros lados do vilão durante o decorrer da história, que é o outro passo ali, por exemplo, do Strade, quando você vai conhecendo a história das noivas e outras coisas ali por trás, você começa, não era assim tão legal. E o terror, ele pede isso. Sim, ele pede essas quebras e essas nuances, né? Você tem uma máscara ali, você quebra aquela máscara, de repente o cara se revela de outra forma, e ele vai contornando a história até que você consiga descobrir o que realmente tá acontecendo naquela história, qual que é o impacto real desse vilão. Então isso é bacana do narrar o terror, do jogar o terror. Eu acho que essa essência de descobertas é o que muda o jogo, né? Sim, eu concordo. Você tá 101% correto, na minha opinião. E um ponto, tipo, voltando ao assunto, e isso volta no conceito dos livros. Não. Por jogar pra longe. Eu sou especialista nisso daí. Eu sou o cara que fica. Aqui, o Epicentro do Terremoto, a ideia dele é um bate-papo como se fosse numa mesinha de metal daquela de bar. Eu só não peço cerveja porque senão a mulher me bate. Eu não peço cerveja porque eu não bebo, mas eu convidaria você de boa. Você pode ficar bebendo, fica de boa, não tô nem aí. Cada um com a sua. Eu fico no suquinho de laranja, tá entendendo? Ou uma vez eu fui no bar e pedi Nescau e entregaram pra mim Nescau. Caraca, esse foi diferenciado. Foi uma vez. Suquinho de laranja, outras coisas eu até já vi.
O Leite eu já vi pedirem entregarem na zoada. Uma Mas vez eu pedi Nescau. o Todd não. Uma vez eu pedi Nescau Nescau. pra mim é novo. Esse eu não tinha visto. Mas Eu pedi Nescau. o conceito é esse. Tipo, a mesinha de bar mesmo é bater papo. É se soltar e falar sobre o tema que tá ali na frente. Sempre vai ser esse o conceito. E Ótimo conceito. puxando de volta pro livro até, o livro ele te remete a isso. Porque ele traz novas criaturas com novas descrições. E antigas com novas descrições. Isso, o que eu queria falar era até isso. As antigas com novas descrições. Você volta para aquele seu grupo antigo e consegue continuar fazendo o que você estava fazendo antes. Trazendo a mesma criatura que está afetando eles o tempo inteiro, com novas características, novas descrições, Sim. novos ambientes, para você quebrar os seus jogadores mais uma vez. Sim. A função do Guardião é quebrar os jogadores. Exatamente, é ser o agente do caos ali. o real e verdadeiro agente do caos. Eu adoro ser agente do caos. Então. Ser o agente do caos é a parte gostosa de ser o Guardião. Exatamente. A gente já tem que fazer muita coisa, deixa a gente zoar. Deixa a gente se divertir. Deixa dar motivo pra gente se divertir. Exatamente. Além dos 2 livros principais que estão vindo, né? A New Order ela trouxe a reimpressão que está sendo pedida já há um tempo, né? E a galera tem uma dificuldadezinha pra encontrar os livrinhos. O meu, por acaso, que não é meu, né? Mas é meu, por enquanto. Tava aqui. O chamado. Eu tenho o padrão, né? O livro do Guardião. Uhum. E pretendo adquirir o Cthulhu Idade das Trevas, que chamou bastante. Idade das Trevas olha, eu sou suspeito de falar. Eu sou suspeito de falar, tá? Eu sou muito suspeito, dado o fato de eu trabalhar para New Order, né? E eu sou mais suspeito ainda, dado ao fato de eu ser muito fã de Chamado de Cthulhu desde que o tempo é tempo. Então, tipo assim, o Cthulhu Idade das Trevas é uma das minhas ambientações para Chamado de Cthulhu favoritas. Eu acho muito boa, porque você tem toda a questão do fervor religioso também. No Idade das Trevas. Então, tipo assim, tem muita coisa que pra hoje você toma dano de sanidade ou recebe problemas que nesse outro, no Idade das Trevas, você vai ter outras coisas diferentes que vão acontecer. Por quê? Porque como tem a questão do fervor religioso, sabe aquela sombra, ou sabe aquele negócio, aquela coisa com tentáculos? Então, era o demônio. Era o demônio. Exatamente. O demônio! Exatamente. E a Idade das Trevas é justamente isso. É quando a igreja, né, católica, tipo, literalmente fecha o cerco em cima de todo mundo, né? E ela é quebrada quando começa o iluminismo, etc e tal. E todo mundo sabe, essas porra não vão entrar nisso. E é um cenário muito maneiro pra se narrar. Porque, ainda mais pra narrar, sabe pra quem? Pra aquele jogador de D&D. Sabe aquele seu amigo jogador de D&D que pega a espada e vai matar o Goblin? Pois é. Ele vai pegar a espada e vai tentar matar um Picto, e ele vai ter uma morte muito surreal. Ou pior ainda, ele não vai nem morrer, vai ser pior. Sabe? Então é um jogo pra você pegar, porque todo mundo aqui eu acho que já viu aquele filme O Nome da Rosa. Você sabe o que eu tô falando, com o Sean Connery, etc e tal. Que é uma ideia de uma ambientação sensacional para a Idade das Trevas, vê esse filme. Isso daí é Cthulhu Idade das Trevas. É uma ambientação medieval, exatamente, concordo, maravilhoso. É uma ambientação medieval, opressiva, onde as coisas, tipo, não podem, tipo, você tá falando, você tem noção do que você está falando? Você está contestando a palavra de Deus? Sabe? Tem um... Tá entendendo? Aquele gostinho, né? É o vilão. É o side villain, que eu chamo. Porque você tem o monstro, você tem o problema, e você tem o vilão de... O vilão, sabe? Que não é exatamente um vilão, mas você tem não tem exatamente. Como combater ele diretamente, ele tá ali, ele vai arrebentar contigo. Exatamente. E é uma das minhas ambientações favoritas. A minha ambientação favorita vai vir em breve em financiamento coletivo pela New Order. Não vou falar mais sobre. Fica aí pra vocês. Mas Idade das Trevas, ó, maravilhoso. Eu aprovo muito. Eu recomendo pra caramba.
eu tenho conversado com algumas pessoas e tal, e a galera tem falado muito com relação a esses livros, porque, cara, chegou, todo mundo comprou e sumiu do mercado. Sumiu do mercado. Sumiu do mercado, não tem uma E outra. tu não vê nem revendendo. Isso aqui é o bizarro. Não vê. Você não vê revendendo. É muito raro você ver algum dos livros chamados de Cthulhu revendendo. E aquele negócio, aproveita. Você pega o financiamento, aproveita ali, mesmo que você não vá pegar agora de início já o Maleus, que é o foco principal. Ah, não, pô, eu quero o livro do jogador. Já aproveita, já leva o seu livro do Guardião. Ou o Guia do Investigador, ou o Dado das Trevas. E ele tem uma capa maravilhosa. Eu adoro. As imagens estão muito boas. O material tá muito bom. Não, todos esses livros, cara, é porque eu tenho noção, né? Sejamos sinceros, são caros. Não é barato, né? Nem, até parcelando no cartão pesa pra cacete. Eu sei que pesa, então eu não posso falar. Mas, tipo, se você tem condição de comprar parcelando ou dividir com o pessoal da mesa, isso é sempre uma opção legal, né? Eu levaria muito os dois Malhaus Monstrópolis, o volume 1 e o volume 2. Eu levaria o Idade das Trevas, porque é um puta cenário, tá? E aí, levar um core, levar o livro básico, levar o livro do investigador, aí depende de você. Lembrando que, tipo assim, tudo isso que a gente tá falando, a única coisa que realmente é obrigatória, entre aspas, pra você jogar Chamado de Cthulhu, é o livro do Guardião. Você não precisa ter esses outros. Esses outros são livros que vão te ajudar a ter mais ideias, ou que vão te ajudar a melhorar a tua descrição de cenário, que é o livro do investigador, ou vão ajudar os teus jogadores a construir personagens mais profundos, porque eles vão ter mais detalhes sobre a década de 20, ou sobre outras coisas que eles podem pensar, tipo... Luiz, você sabe se tinha caneta Bic em 1920? Que... não. Tinha. Não, tinha sim. E aí eu te falo, sabe como é que eu sei disso? 1980 Sabe como é que eu sei disso, querido? Chamados de Cthulhu. O RPG é uma fonte de informação muito maluca na nossa mente, porque não é real você aprende sobre épocas e regiões que você não iria procurar. Você não iria procurar. De forma você alguma, não iria. Mas você aprende muito sobre isso. Tipo, a caneta Bic, eu falei não, mas eu lembrei que eu fiz uma pesquisa sobre isso. Por causa do meu grupo, Nerlatotep, porque tem uma jornalista. E a gente começou pesquisando se já tinha câmera fotográfica portátil. Câmera fotográfica de mão. Que a gente tava na dúvida. Aí dessa dúvida a gente tirou um punhado de equipamento que existia que a gente não sabia. Então, a caneta Bic não é nem 1920 até. Eu tô vendo aqui pra me lembrar quando era exatamente. Era 1938. Eu não sei o que foi que era 1920 que teve uma coisa que eu falei pro jogador. Mas não me lembro o que foi agora. Mas teve alguma coisa. Eu errei agora nessa aí. Desculpa, erro meu. Perdão. Falta de profissionalismo. Desculpa, Dude. Eu lembro de pesquisar alguma coisa assim, mas eu acho que foi deve ter sido a câmera. Deve ter sido a câmera. Você tá certo. A gente viu umas câmeras, tipo, pequenininhas. A gente tava esperando uns trambolhos. A gente falou, pô, vai estar uma repórter carregando a câmera no ombro, né? Aí a gente foi ver, tipo, não, tem câmera portátil de mão, tranquilo pra fazer. Aí, caraca, vai encaixar perfeito com a personagem. E, pô, o cara criou um personagem maravilhoso, que é uma repórter inglesa que só sabe encher o saco das pessoas. E tem um sério problema, depois da primeira sessão, ela criou um grande problema com vasos de planta. Normal, já tive um personagem, era um diletante, né? Eu tive um personagem que ele era um diletante, depois de uma certa sessão, ele criou um sério problema com tocar nas pessoas. Então ele começou a usar uma luvinha branca, sabe? Luvinhas brancas, porque ele não queria tocar mais na plebe. Porque ele ficou com problema depois disso. Tá entendendo? Que foda. Ele montou o personagem e ele tá tentando investigar. Só que os dados não responderam nada pra ele naquele dia. Então, tipo, ele tropeçou em vaso de planta, ele rodou com vaso de planta, quebrou o vaso de planta no meio do lugar. Fez vários momentos disso. Aí teve um outro momento de investigação. Eu descrevi o cenário, tinha um vaso de planta. Ele, eu vou passar do lado do vaso de planta. Falha crítica de novo. Sequência de problemas. Cara, se tiver planta, eu não entro. Decidido. A gente vai rodar assim. Se tiver planta, eu não... mas tem que entrar no meio do mato. Beleza, alguém me carrega. É só isso. Eu não vou.
Faltou a atenção dele. Faltou a atenção da parte do jogador. Vou te explicar o porquê. No mato não tem vaso. Olha aí. Ah, isso aí. Tem planta, não vaso. É mais tranquilo. Faltou atenção por parte do jogador. Faltou profissionalismo desse jogador. Tá vendo? Caralho, velho. E foi no. A gente tava jogando a fase do Peru, né? De Nerlatotep nessa parte. Cara, foi muito divertido. Isso tudo, essa descrição, esse lado do jogo, né? Que é você ir descobrindo as coisas. Porque no meio do jogo, algum jogador te faz uma pergunta e você vira falando, depois eu te respondo. Mas você tá do lado, fazendo pesquisa se tem aquilo em 1920, onde fica as coisas. E você começa a redescobrir regiões, redescobrir história, não só norte-americana, mas também a história do seu país, a história brasileira. Sim. Porque tem muito enredo que dá pra se fazer de Call of Cthulhu no Brasil. O Brasil tem muito mito pra você utilizar. E alguns que você tem mais medo de descobrir que aquilo foi real do que usar dentro do seu jogo. E dá pra trazer bastante coisa divertida pra o Call of Cthulhu. E vamos parar pra pensar, gente. Hillier, né, teoricamente está fundada bem próximo ao Brasil, né? Porque teoricamente é ali no Oceano Atlântico, quase em direção à Antártida. Então, né, a gente está mais próximo dos abissais do que eles, tá entendendo? Na cara deles. Tá entendendo? A gente tá aqui, a gente pode morrer primeiro, que eu acho que não é opção. Deixa pra lá. Deixa, fala isso não, deixa pra lá. Além dos horrores mundanos, concordo, Jesus Careca. Além dos horrores mundanos. Sim, e se você começa a pesquisar algumas coisas sobre mitos, mitologia, e não só os mitos clássicos Lovecraftianos, mas os mitos regionais que dão pra se englobar. Dá pra você pegar... Perdão, gente. Saúde. Dá pra você pegar um mito regional da sua região, uma história, uma lenda que tá ali acontecendo, que você escuta dos seus avós, das pessoas mais velhas ali da região, e adaptar com os monstros que estão nos livros de Call of Cthulhu e trazer pra sua crônica com um impacto maior. Eu sou de Minas Gerais e várias cidades de Minas Gerais têm o dragão que vive debaixo da igreja. Então, tipo, cara, fazer uma história em cima disso, que a pessoa escuta as correntes e tal, e você demonstrar que aquilo dali era outra coisa, era outro foco, era um deus antigo, ou era uma criatura que foi invocada por alguém fazendo um ritual ali. E... Minas Gerais tem umas histórias de lenda assim, ó, maravilhoso. Maravilhoso. Foi o período de exploração do Brasil aqui em Minas trouxe muito disso, né? Porque era muita gente querendo assustar muita gente diferente, de modos diferentes. Então as lendas se misturaram de países e regiões diferentes, lendas europeias, com as lendas nativas, mais as lendas africanas que se misturam para criar um folclore único de Minas Gerais. Sim. Não, é maravilhoso. Eu tenho um colega que ele tá escrevendo um jogo de RPG que é basicamente isso, é Cthulhu, Brasil, né, e focando em mitos regionais e locais. Ele é de Minas. Obviamente, ele pensa mais nos mitos de Minas, porque ele é de Minas, né? E ele pega mitos de outros lugares também, ele dá umas reinterpretações às coisas, tipo mula sem cabeça, boitatá, sabe? Coisas clássicas e outras coisas mais obscuras, tipo, especificamente de Minas. Tem umas não, porque aqui, né, ele tem aquele sotaquezinho mineiro, assim, gostoso de falar, né, e ele vai explicando a história e tipo assim, você, caramba, não sabia que esse pássaro era famoso por isso, e é um pássaro que é daí de Minas. Urutau. Qual é o nome? Quase certeza. É o Urutau? Urutau, exatamente. Esse pássaro é maravilhoso. Queria encontrar com ele à noite? Nunca. Não, nunca. não, nunca. Mas nem de dia. Mas nem de dia, inclusive. Só pra garantir, nem de dia, tá entendendo? Só pra tá safe. Vamos tá seguro? Cara, nem de dia. Eu imagino você tá, tipo, no acampamento, uma parada assim. Ou melhor, tipo, levando pra época de Call of Cthulhu. Você tá lá, tipo, 1920, voltando pela estrada, numa carroça. 1920, eu acho que a União Indústria já tinha sido construída. Eu não sei. Aí não é comigo.
História. Eu acho que era Estrada Real, não era em 1920? Eu não lembro se ela era... Não, o projeto... É porque a Estrada Real, parte dela passa pela União Indústria, que é uma estrada que foi construída, agora eu vi aqui, em 1854. Meu Deus do céu. Ela é a primeira estrada pavimentada do Brasil. Ela é do Rio pra Juiz de Fora, porque a personalidade de Juiz de Fora, que é o Mariano Procópio, ele era amigo de Dom Pedro, eles fizeram faculdade juntos. E ele resolve fazer uma indústria no meio de Minas Gerais, num canto. Juiz de Fora surge meio que... Ela já existia, mas ela ganha valor em cima disso daí, se tornando a Manchester Mineira. E... Fancy. Aí eu imagino, você tá no meio da estrada à noite, e você começa a escutar o canto do urutau. Pra quem não sabe o que é o canto do urutau, dá uma pausazinha. Não pesquisa. Dá uma pesquisada na não, aba não do faz lado. isso Pesquisa, não. Ignora o que o senhor não está falando. Vai trazer um calor pro seu coração, velho. Vai trazer calor. Não vai não. Só que o pássaro, ele tem uma posição de dormir, que é a posição camuflada dele. Ele normalmente dorme no toco, na ponta do toco ele vai dormir, e ele vai esticar a cabeça pra cima, pra camuflar. Então ele vira praticamente extensão do toco. Uhum. E ele tem um olho gigantesco, amarelo, que tipo, do nada ele vai abrir o olho e você vai morrer do coração. Você tá ali na carroça, você olha pro lado, tem um toco. Tem um som saindo do toco, é um som esquisito. Você, pô, pera aí. Que é isso? Aí de repente, abre aquele olho amarelo, parado, sozinho no meio da escuridão. Caraca, velho. É o pássaro pra matar os outros coração. E é claro que vai. Eu vi um fantasma na estrada na hora que eu tava vindo pra cá. É óbvio que você vai acreditar que eu falo. Eu acreditaria. Eu? Porra, vou falar que não, maluco. Essa descrição, puta que pariu. Não tem como. Vamos lá, né? É um excelente. Food for. Comida pra pesadelo, né? Como chama, né? E. Porra, cara, é sensacional, né? E imagina, cara, que. Eu não vou falar que dá pra você usar o Malhão de Mostrólogo pra coisar um urutau, não é isso. Mas, cara, você consegue, de repente, puxar ideias pra pegar essas coisas do folclore mineiro, né? E ligar essas criaturas do mito, assim como esse colega meu, Wellington, fez, né? E esse livro, o Malhão de Mostrólogo, ele tá aí justamente pra isso, é pra te ajudar a ligar as coisas e a criar novas histórias a partir de criaturas, né? Tem gente que gosta de criar uma aventura de RPG focada numa cena. Tem gente que gosta de criar uma aventura de RPG focada num vilão, numa criatura, né? Tem gente que gosta de focar em histórias. Por que não fazer uma mistura disso? Criar uma história através de uma criatura, por causa de uma criatura, e você criar toda uma corda ali, todo um arco que pode se tornar uma campanha depois, tipo, horas de diversão. Vai que tu escreve isso e ainda ganha um dinheiro vendendo. Eu sou totalmente a favor, inclusive, se quiser fazer, faça. Deixa uma dedicatória pra mim e me manda uma cópia de graça, por favor, tá? Só isso. É isso daí. É maravilhoso ter um livro que você tem recursos pra desenvolver esse material. É uma coisa diferencial. Porque normalmente sistemas vão te trazer algo pronto. E se você quer desenvolver algo seu, você vai ter que pegar aquilo pronto, destrinchar aquilo pra encontrar algo que você consiga direcionar. Aqui não, aqui você vai chegar com a sua ideia e falar onde você encaixa, onde essa ideia se encaixa, e pegar aquilo que se encaixa e pronto. Tá bom? Tá pronto, já tá adaptado, a sua ideia é o principal foco daquilo dali. Então, divirta-se. E, por favor, se produzir de alguma forma, marque a gente, porque também quer ter acesso a esse material e divulgá-lo. Vai lançar? Manda mensagem pra nós aí que a gente divulga. Tiago, a gente tá chegando no nosso finalzinho do nosso bate-papo, caminhando pro nosso encerramento. Então, eu questiono você se tem mais alguma coisa que você acha que precisaria falar, que quer falar desse material e desse universo maravilhoso. Rapaz, então, é como eu falo, eu sou suspeito, né? Mas eu digo uma coisa, não é obrigatório você comprar, e eu acho que você deveria comprar, e o porquê é simples. É um puta material, são 2 calhamaços, como eu brinquei ainda agora, dá pra matar a pessoa, né?
São dois calhamaços com muito conteúdo, com muita coisa interessante, com muita coisa nova, com muita coisa velha, repaginada, né? Ao todo, acho que são mais de 300 entradas de criaturas, eu não lembro agora o número exato, mas é muita coisa, né? Ilustrações muito legais, que você pode usar em mesa também, se você sabe aquele momento que de repente faltam as palavras para descrever uma coisa? Faltou a palavra, acontece com o melhor e com o pior de nós, né? Mostra uma ilustração maneira, você tá na mesa com o pessoal, ó, bicho é isso aqui, pá, aí esconde. Pronto, ninguém vai te julgar não. Você não quer usar a ilustração, você quer descrever, olha para aquilo e vai descrevendo o que você tá vendo ali, sabe? Você não quer fazer isso, você quer já tá tudo pronto, lê o texto. Tem um texto descritivo em várias delas, né? Tem várias ideias, tem várias coisas, tem material para você criar monstro, tem material para você criar várias coisas, criaturas, né? É um livro bonito, bom, útil, e você não quer comprar ele porque ele é necessário, você quer comprar ele porque ele é maneiríssimo e ele vai te ajudar a fazer coisas melhores e maiores, digamos assim. É isso. É isso daí. Galera, muito obrigado a todos vocês que estiveram junto com a gente dentro do Terremoto, batendo esse papo sobre Malleus Monstrorum. E, cara, muito obrigado, Thiago, por ter participado, estar aqui com a gente, compartilhar um pouco dessa experiência, dessas histórias, porque mais do que falar do livro que está em lançamento, foi falar sobre Call of Cthulhu, foi falar como desenvolver histórias, foram dicas de narrativa, dicas para se desenvolver, para escrever, para criar plots, que a gente compartilhou aqui, que foi muito legal, foi uma aprendizagem, na minha opinião. Então, muito obrigado por ter aceitado estar aqui junto com a gente, participar, bater esse papo com a gente. E seja muito bem-vindo à família das capivarinhas no Capim Remoto. Aonde eu moro tem um monte de capivara perto. É uma coisa assim... Cara, uma vez pra eu entrar em casa, tinha inclusive capivara na frente do portão de casa. Eu tive que botar o farol alto para as capivaras para pedir licença para elas porque eu tava atrapalhando, né? E aí elas saíram com toda a calma do mundo, eu não forcei porque, meu Deus, são capivaras, né? E é isso. Então, o capivara eu sempre fui fã número 1. Maravilhoso. Capivara é amor. O capivara tem um quesito que, tipo, se elas são extremamente carinhosas, mas se tiver filhote por perto, não se aproxima. Não chega perto. Não se aproxima. Uhum. Isso é, tipo, questão de segurança que eu tô passando pra você. Porque capivara é realmente fofinho. Se ela estiver sozinha, não tiver filhote por perto, sim, você vai chegar e passar a mão nela, fazer carinho nela. Por mais que também tem alguns riscos de segurança que é bom você se atentar. Uhum. Se tiver filhote, ela vai correr atrás de você como se não houvesse amanhã. Se tiver um carro na frente, ela vai atravessar o carro pra chegar até você. Não importa, porque a ideia de proteção de família e proteção de filhote de capivara é muito forte. É muito forte. Muito forte mesmo. Tenha cuidado. Mas se você estiver dentro do carro querendo entrar na sua casa, você precisa... Espera a família passar também. Tá na rua, tá dirigindo, espera a família passar a rua. Deixa de ser chato. Deixa as capivarinhas passar. Deixa elas. A terra delas não é tua não, cara. Isso aí. Exatamente. Vamos proteger a vida selvagem, porque fomos nós que invadimos o espaço deles e não eles que invadiram os nossos. Exatamente. E é isso daí, galera.